Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Oferecimento Colchões Castor, um sonho de colchão. Programa Manhã Boa Nova desta sexta-feira. Já estamos ao vivo neste 15 de outubro de 2021. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa. Eu, Vanessa Cavalcante, na apresentação, desejo a você uma ótima sexta-feira, a todos os meninos, aí nossa equipe técnica e nossa equipe da produção também estão juntos aqui, estamos juntos, né, levando o programa até você, cheio de notícias, informações, sempre, claro, com muita espiritualidade e alegria para você começar bem a sua manhã. Hoje nós vamos falar sobre a pandemia. Sabe por quê, gente? A pandemia reforçou a importância do professor. Pois é, será que nós conseguimos observar também o reforço da autonomia nos estudos neste período? Nós vamos falar sobre isso e teremos também o quadro Espiritismo e Atualidade com o jornalista André Trigueiro daqui a pouquinho. Eu quero que você participe conosco, a sua participação é muito importante para nós. Nosso telefone é o 0800 979 5011. A Solange vai estar lá, nossa telefonista, te atendendo, né, atendendo a sua ligação, você deixa a sua pergunta aí com ela. Ela também está comandando o nosso WhatsApp, o nosso número é o 11 99643 3827. Salve esse número aí no seu celular e participe conosco. Estamos ao vivo no YouTube, no nosso canal RBN/TVMM. Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Lá você vai se inscrever no canal, ativar o sininho para acompanhar as nossas notificações, toda a nossa programação ao vivo está lá no nosso YouTube. E lá você também pode deixar uma pergunta e uma mensagem que nós vamos trazendo aqui para o programa todos os dias, né? O Manhã Boa Nova de segunda a sexta-feira. Só que só de sexta-feira a gente tem atualidades espiritismo. Bom dia, André Trigueiro, tudo bom? Bom dia, Vanessa. Bom dia, amigos da Rádio Boa Nova. Tudo ótimo. Maravilha estar mais uma sexta-feira aqui com você, André. A gente quer falar no primeiro assunto, né, sobre o município do Rio de Janeiro, que iniciou essa semana a distribuição gratuita de absorventes íntimos para 100 mil alunas da rede pública. Qual que é a importância dessa distribuição e também de falarmos sobre este assunto, né, André? Pobreza menstrual é um problema histórico no Brasil. 1/4 das mulheres brasileiras, pelo menos, não tem recursos para comprar esse importante acessório para emprestar dignidade, asseio e higiene, sem riscos para a própria saúde, e, por vezes, improvisam com pano, com jornal ou com miolo de pão, com graves comprometimentos do seu aparelho reprodutivo, né? Quer dizer, da sua área genital. Então, temos um problema que precisa ser resolvido. Pela primeira vez, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, ocupado majoritariamente por homens, se sensibilizou em relação ao tema e aprovou um projeto que foi vetado pelo presidente Bolsonaro. Isso teve muita repercussão e levou boa parte dos estados e municípios do Brasil com condições de realizar esse trabalho, que é urgente, de custear as despesas para distribuição gratuita de absorventes íntimos, porque é muito difícil para as meninas, as adolescentes, as mulheres que precisam estudar, que precisam trabalhar, que precisam circular, se imporem eu diria, uma prisão doméstica, por não poderem sair de casa, por não terem absorvente. É algo inacreditável que no século XXI o Brasil, que é um país de maioria de mulheres, a população é de mulher, enfrente esse tipo de situação. Qualquer governo, em qualquer nível, se dê conta de que a principal função de qualquer governo é ser, eu diria, útil, é atender às justas expectativas humanitárias dos desassistidos, miseráveis, famélicos, excluídos. E a questão da pobreza menstrual
deveria estar no radar dos governantes, sejam eles homens ou mulheres de qualquer partido político ou corrente ideológica. Exatamente. Nós temos uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o André Wellington, de São Paulo. Ele perguntou assim, né? André, quanto tempo você acha que deve levar para os carros elétricos serem a maioria? Existe uma pressão comercial para que isso não aconteça por conta do petróleo? É o seu xará que está perguntando, André. Bom dia. A questão é a seguinte: na Europa já há leis que foram aprovadas há 1 ou 2 anos atrás, determinando um prazo de validade para as montadoras de veículos que fabricam motores a combustão. A Europa já deu um prazo para esse gênero de automóvel deixar de existir por lá. E isso já determinou saltos rápidos na demanda por elétricos e híbridos no mercado. No Brasil, infortunadamente, no governo Temer, as montadoras de veículos, a Anfávia, fez um lobby forte para aprovar o novo plano do setor automotivo até 2030, que é o Rota 2030. Eu sugiro ao meu xará que acesse esse documento, que é a política pública oficial sobre, até 2030, o que o Brasil deve fazer e de que jeito quando o assunto é fabricar automóvel. E várias fontes minhas, eu fiz uma série sobre isso no Jornal Nacional, e na época que saiu a Rota 2030, e foi muito impressionante assim, o conservadorismo das montadoras, porque elas, do meu ponto de vista, colocaram o Brasil numa situação de sermos protagonistas do atraso. A gente já deveria abrir muito mais espaço para carro elétrico aqui no Brasil do que a motores a combustão. Ou motores híbridos, porque o híbrido com etanol é muito eficiente. É a cara do Brasil. Só o Brasil poderia ter um motor híbrido que tem combustão e tem a parte elétrica usando etanol. E a gente está aqui queimando gasolina ou etanol, poluindo. Eu não vejo muita saída até 2030, enquanto outros países estão conseguindo produzir em escala e reduzir preço. Agora, a melhor saída tecnológica para carro elétrico no Brasil é você abastecer o veículo com energia solar. Você imagina com essa carestia que está a tarifa de energia, botar uma tomada de um carro elétrico é um custo monumental. Sim. Então tem que... Aliás, ontem, uma notícia aqui fresquinha, ontem, oficialmente, o Brasil alcançou 7 gigawatts de capacidade instalada de energia solar, que é meio Itaipu. Ontem. É impressionante o crescimento em progressão geométrica da energia solar no Brasil. E o mesmo vale para a eólica. Então a gente precisa fazer o casamento dos telhados solares com os postos de recarga. Aí essa brincadeira fica legal. O Nobel da Paz, né, vamos falar sobre isso, saiu para jornalistas, né? O mais prestigiado de todos os prêmios foi para uma jornalista das Filipinas e outro jornalista aí da Rússia. Qual que é a importância, né, dessas premiações quando nós falamos sobre imprensa livre e também a defesa da democracia, André? Para o Comitê Nobel, Vanessa, foi o reconhecimento do papel do jornalismo profissional em favor da democracia e da paz. No caso da Rússia, o Putin já foi acusado mais de uma vez de envenenar ou eliminar jornalistas que o criticam, o que é muito perturbador, porque o Putin é um presidente travestido de ditador. E ele posa de bonzinho e tolerante, mas ele literalmente não suporta críticas. E na democracia, eu gosto de brincar dizendo que democracia é panela de pressão. É um ambiente onde todos nós temos o direito de manifestar opiniões e a imprensa tem o dever de fazê-lo com ética, checando as informações. Isso é fundamental. Que fake news é só notícia errada. Não. Errar é humano, o jornalista profissional erra. Fake news é deliberadamente produzir
generalizar informações que premeditadamente se sabe que são falsas, com interesses sombrios, invariavelmente ligados a projetos de poder de quem não é democrata. Então temos uma questão muito grave no Brasil, que é a falácia que sugere que as pessoas devam se desligar do noticiário, das diferentes formas de acessar conteúdo jornalístico, para se fiar em Zap, ou se fiar na voz deste ou daquele que se julga acima do bem e do mal e não admite ser questionado. Isso é muito complexo, isso é muito difícil. Então, o Prêmio Nobel da Paz me surpreendeu, conferido a jornalistas que simbolizam a imprensa livre, que não significa, não é sinônimo de uma imprensa inimputável, porque jornalista, quando erra e compromete a ética profissional, ou quando o prestígio, a reputação de alguém e é acusado de injúria, de difamação, responde criminalmente. Você está exposto a um baita processo. Vários colegas por aí, alguns deles não éticos, outros incomodaram interesses e foram questionados, a justiça sempre se posiciona, exercendo seu papel numa democracia, de aferir razão a quem queixa ou quem é acusado. Para todos os efeitos, o jornalismo também está na panela de pressão. E isso é do jogo. Você sabe que panela de pressão serve pratos saborosos, né? Sim. Panela de pressão dá mó pé. O problema é quando a gente acha que o melhor mundo é aquele que todo mundo tem a mesma opinião, pensa sobre a mesma coisa, gosta dos mesmos assuntos. Vamos combinar? Esse mundo é muito chato. A diversidade, a pluralidade é que emprestam, eu diria, riqueza à nossa cultura. Infeliz daquele que sofre porque tem a pretensão de padronizar o debate ou ditar as regras de cima para baixo, de forma vertical. Esse vai parar no hospício, não tem jeito. Muito bom. Hoje, vai gente... parar no hospício dizendo que é Napoleão. Você sabe que está assim, ó. Está cheio de gente que manda. Vai ser assim, vai ser assado, é do meu jeito. Está assim, ó. Tem bastante, né? Vou mandar um abraço para a Nelly Estrela, ela está aqui no nosso YouTube, acompanhando o programa, desejando bom dia, está gostando do programa. A Zeli Zanuso também, ela é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Beijo para você, Zeli, que bacana. A Elaine Stroder, da Vila Carrão, em São Paulo, também por aqui. Marcilene Sena, bom dia. Ouvir o Trigueiro é sempre uma aula de muito conhecimento. Olha, Marcilene, que legal. Obrigado, beijo. Querida, um beijo. Bacana demais. Hoje, 15 de outubro, né, gente? Dia do professor. Vamos falar sobre isso, né? Hoje a gente celebra essa data. Nós queremos saber qual que é a relação entre espiritismo e educação, qual que é o futuro da educação após o coronavírus. Tudo isso aí na sua opinião também, na sua análise, André. Temos aí até o final da sua participação, do seu quadro, para falar sobre este dia. Bom, primeiro lembrar que o Dia do Professor é o dia do nascimento da Globo News, que hoje celebra 25 anos. E a gente está lá desde o início. Parabéns. Sócio fundador. O sócio fundador é uma brincadeira dos antigos da Globo News. Vamos lá, o que tem a ver espiritismo com educação, com professor? O codificador da doutrina era um pedagogo de mão cheia, que ainda criança foi levado para a Suíça pelos pais para aprender numa escola inovadora da época, que eu tive a chance de conhecer, estive lá em Verdun, onde Pestalozzi se notabilizou por ser o criador de um método absolutamente revolucionário, que não era decoreba, era a promoção do prazer de aprender e conhecer. É uma jornada de trabalho dos alunos intensa, mas prazerosa. As portas de Verdun ficavam abertas do Instituto Pestalozzi. Se a garotada cansasse de aula, coisa e tal, não tinha bedel, não tinha porteiro. Vai dar uma voltinha, depois você volta. Não.
A garotada curtia, gostava, Kardec, professor, o Hipólitozinho, estava lá, aprendendo com Pestalozzi. Em França, já com 18 anos, dando aula, com menos de 21 já tendo a função de dirigir escola e lançando obras que se tornaram referenciais naquele período na França, na área da pedagogia. Todo esse conhecimento serviu a Kardec na hora da codificação, porque quem acessa as obras básicas percebe que ali há um refinamento do texto, uma maneira muito delicada e respeitosa do mestre Kardec em apresentar uma nova doutrina, sem, eu diria, a imposição, dizendo, esta é a verdade, este é o jeito de ver as coisas, presta atenção no que eu estou falando. Não. Filosoficamente, ele permitia, estimulava questionamentos, críticas, dúvidas, e isso empresta ao espiritismo, eu diria, uma nobreza, porque, do ponto de vista de Kardec, era muito importante que os adeptos do espiritismo se movessem pela fé raciocinada, que não fosse um dogma, que não fosse uma paixão cega, que não fosse uma relação construída na base do fanatismo, que o espírita, antes de mais nada, se permitisse sempre questionar. Isso é muito importante, se me permite, Vanessa, nos trabalhos de mocidade, porque às vezes o que pode acontecer num debate na mocidade? O espiritismo claramente se posiciona contra o suicídio, contra o aborto, contra a eutanásia. Aí você imagina num debate da mocidade, onde, no meu ponto de vista, deve se estimular o livre pensar, e a garotada tem o direito, eu diria, o dever, enquanto espírita, de questionar. Alguém se posiciona ou a favor do suicídio ou a favor do aborto, dizendo, mas nessas condições, mas nesse jeito. O coordenador da mocidade se prestou atenção na forma como Kardec sabiamente e delicadamente propunha um debate, uma dialética ali, filosoficamente falando, aonde o jovem percebesse nuances que poderiam despertar novas percepções a partir do conteúdo espírita em relação à opinião dele, que ele tem o direito de manifestar. Então, me agrada muito e me atrai muito, desde sempre, no espiritismo, bem compreendido, essa visão de uma, foi como Kardec denominou, filosofia espiritualista, onde as ideias encerradas nessa doutrina permitem, e eu diria, vou além, porque o Kardec instigava, e ele colocou isso nas obras básicas. O que você acha disso? Mas quem diz que não é assim? Diz por quê? Ele, de alguma forma, abria espaço para os questionamentos que oferecesse a oportunidade da explanação. Não é imposição, é filosofia. E quem está preparado para fazer essa imersão na aventura do conhecimento, exercitando o livre pensar, livre de dogmas, de fanatismo, se permitindo a reflexão aberta, com argumentos e sempre escorado na ciência, haverá de encontrar aí um professor. Quer dizer, o Kardec, assim, como mestre da pedagogia, aplicou esse conhecimento e colocou lá que a missão, dentre as principais missões do espírito, estava instruí-vos. Quer dizer, a educação ela tem a importância estratégica de promover evolução. Evolução é a palavra que resume a doutrina espírita. O que você está fazendo nesse planeta hoje? O que você veio fazer aqui? Se você tivesse que resolver isso numa palavra, resumir, provavelmente você diria, eu estou aqui para evoluir. Então, para nós espíritas, a palavra síntese da doutrina poderia ser evolução. Não é possível evoluir, não é possível realizar esse projeto, alcançar esse objetivo, sem educação. E quando eu falo educação, Vanessa, não é só educação formal de escola, universidade. Sim. A parte mais nobre da educação começa dentro de casa, com pais ou responsáveis,
A pedagogia traz aquela informação emblemática de que de 0 a 7 anos é o período em que nós estamos mais abertos a informações que vão forjar caráter, valores, personalidade. Então, a educação ela é absolutamente estratégica, principalmente na idade infantil, e a gente está aqui se deleitando, curtindo uma doutrina que foi redigida, organizada, foi, eu diria, concebida a partir do talento de um dos grandes pedagogos da história. Eu me sinto privilegiado, eu gostaria de ler em francês, porque o povo que lê em francês percebe no estilo primoroso de Kardec como esteta da palavra, a arquitetura dos textos é deslumbrante. Então, ele é elegante, ele é preciso, ele é sedutor. As ideias de Kardec são muito bem colocadas e arrumadas, sempre respeitando o interlocutor. Educação de verdade, Vanessa, Sim. Não é decoreba, não é imposta. É aquela troca. Você faz a pergunta, você instiga o pensamento, você desperta a curiosidade e a coisa acontece. Tem mais uma pergunta aqui pelo telefone. Hoje só tem seu xará aqui no programa. Já pensou? André do Parque São Lucas. André, se você recebesse o convite para se candidatar, você aceitaria entrar para a política? É a pergunta dele. Não. Todos nós que vivemos em sociedade, nós fazemos política, que não é partidária, mas quando você reclama do preço do botijão de gás, quando você se queixa da qualidade do transporte público, quando você elogia a arborização urbana na sua cidade, quando você conversa com qualquer pessoa sobre assuntos que remetem à qualidade de vida e à importância de fazer diferente algo que diz respeito às rotinas da sua vida, isso é política. Toda opinião, toda crítica, todo elogio, todo posicionamento, tudo que você, na verdade, manifesta na direção de um posicionamento em favor de um mundo melhor e mais justo, é política. Não tenho, sinceramente, estômago. Eu não tenho estômago. Infelizmente, eu devo reconhecer que se a política majoritariamente é ocupada por pessoas que talvez não tenham os devidos compromissos assumidos com seus eleitores praticados no dia a dia, como metas, como, eu diria, protocolo de resposta. Eu estou aqui porque eu tenho um compromisso de atender aos eleitores que me escolheram. Se boa parte do mundo político não segue nessa direção, eu acho que é pela omissão daqueles que poderiam contribuir. Então, eu acho que o meu xará tem razão quando faz essas colocações. Quando ele faz uma colocação, ele, de alguma forma, percebe em mim alguma possibilidade de fazer algo interessante. Como eu não tenho interesse, eu quero responder ao meu xará, que eu agradeço a pergunta, que, em certa medida, ela é um elogio. Mas eu acho que a gente precisa ter mais pessoas de bem, honestas, éticas, se aventurando e tendo estômago para encarar o dia a dia da política, que hoje, com todo respeito, não é difícil checar o que eu vou dizer. Em Brasília, boa parte dos senhores e senhoras deputados e senadores estão lá, primeiramente, para defender seus próprios interesses. São majoritariamente pessoas que têm alguma atividade empresarial ou algo fora do parlamento e legislam em causa própria, o que é algo abominável. E nós espíritas precisamos entender que política faz parte, que Bezerra de Menezes, que é tão insensado como o santo dos espíritos, Bezerra de Menezes foi e gostou muito de ser político. Foi e gostou muito de exercer
alguns cargos diferentes na política. Então, que a gente tenha o cuidado de medir as palavras e reconhecer. Vida em sociedade pressupõe instituições fortes e capacidade da gente dialogar com quem pensa diferente. Tradução: política. Maravilha. Gratidão, André, por mais uma participação. Fica com Deus. Ótimo programa, tudo de bom. Obrigada. Na próxima semana tem mais participação aqui do André Trigueira no Manhã Boa Nova, trazendo o nosso quadro Atualidades e Espiritismo. Participando conosco, palestrante, comunicador, Edson Figueiredo, bom dia, tudo bom? Bom dia, Vanessa, tudo bem, querida? Tudo Prazer estar aqui ótimo. com você para mais um programa, mais uma sexta-feira no Manhã Boa Nova, e discutindo um tema interessante, né? Que no nosso país a profissão de professor ela não tem o mínimo valor, né? E parece que agora está havendo um reconhecimento. Vamos descobrir se de fato está no Até programa o final de hoje. do programa a gente vai descobrir, né? A gente vai chegar à conclusão. Muito bom, ainda mais porque hoje nós temos um convidado aqui que é professor e também está junto conosco, também palestrante, né, Silvio Lemos? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos que estão conosco, aqui através da internet, dos diversos meios que nós nos utilizamos agora para nos comunicar. É um prazer estar aqui nesta sexta-feira. Que Vamos bom que você está conversar. aqui. Que bom que você está aqui conosco. O Edson também, toda sexta-feira aqui vai ser um programa muito bacana. Tem realmente várias pessoas aqui, já vários ouvintes já no nosso YouTube falando sobre o Dia do Professor. Daqui a pouquinho a gente vai trazendo todo mundo aí, né, gente? Porque em meio a tantas tristezas e perdas provocadas pela Covid-19, já é possível tirar algumas lições desse prolongado período de ensino remoto, que deve permanecer mesmo com o retorno das aulas presenciais. Para captar os aprendizados adquiridos em meio a esse contexto, na visão dos jovens, alguns estudantes de ensino médio da rede pública trouxeram principais aspectos mencionados por eles sobre este assunto. Um primeiro ponto comum na fala dos jovens é a questão da valorização do professor e da escola como um todo. A impossibilidade de contar com a presença do docente evidenciou para os estudantes a relevância do papel desempenhado por ele. As falas dos estudantes, de certa forma, confirmam um dos resultados da terceira fase da pesquisa Sentimento e Percepção dos Professores Brasileiros nos diferentes estágios do coronavírus no Brasil, que foi divulgada pelo Instituto Península. Segundo o levantamento, que contou com a participação de mais de 3.800 docentes, 72% dos entrevistados afirmaram se sentir mais valorizados pela sociedade. Um outro ponto mencionado foi em relação à atuação do professor, né? Que foi a incorporação, ainda que compulsória e sem a formação adequada da tecnologia no processo de ensino e aprendizagem. Alguns professores não estavam imersos nesse universo das mídias sociais e agora eles precisam ter o conhecimento, pelo menos do básico, dessas tecnologias. É algo que vai ficar, acredita Francisco Mateus Bezerra Silva, que é um aluno, né, de 18 anos, do terceiro ano da Escola de Ensino Médio Fenelon Rodrigues Pinheiro, no Ceará. Qual que é o aprendizado, então, que vai ficar para os professores sobre este período e sobre o seu dia a dia que você teve aí também, que você pode compartilhar conosco, Silvio? A atividade, né, ligada ao magistério, ela é uma das que menos sofreu alteração ao longo do tempo. Se você pegar um médico, um engenheiro do início do século XX e numa máquina do tempo trazê-lo para o século XXI, nenhum deles vai conseguir exercer a profissão deles. O médico é capaz de achar que está num outro planeta, né? Nem o bisturi é o mesmo. O engenheiro também. São outras ferramentas. Um professor, se você trouxer ele do início do século XX e colocar ele numa sala de aula hoje, ele dá aula. Não mudou nada, né? Ele prepara a aula, ele
ele se coloca à frente dos alunos, os alunos estão sentados em cadeiras, tem giz, se não é giz, é uma lousa branca. Então, o que a pandemia fez foi dar uma sacudida nisso, né? Então, a gente teve de arrumar um outro jeito de dar aula, que não era aquele jeito que a gente vinha dando aula há bastante tempo, né? Então, isso tirou os professores um pouco da zona de conforto, né, com o aprendizado de outras tecnologias e a possibilidade de experimentar ferramentas que vão ficar, vão permanecer, né? Os próprios professores, eles reconhecem que existiu um ganho, né, de eficiência, de praticidade, de possibilidades, né, que a tecnologia oferece, que essa tecnologia que foi criada um pouco, adaptada um pouco às pressas, mas que surtiu, né, gerou efeitos positivos. Então, acho que o grande aprendizado foi esse, que eu consigo dar aula de um outro jeito, que não daquele que tradicionalmente vinha sendo utilizado no último século, né? Nos últimos séculos. Lembrando que a gente fala de escola do início do século XX, mas também a escola, o grande ganho, né, da educação formal foi a democratização, né? Essa história do ensino universal. Se no início do século XX, uma sociedade que ainda, em alguns países, principalmente em desenvolvimento, que é uma realidade aqui do Brasil, poucas pessoas ficavam na escola além de 4, 5 anos, né, de estudo, hoje, né, o ensino, o aprendizado, esse ensino formal, ele é acessível a um número muito maior, né, de pessoas. E esse foi o grande ganho, foi a nossa grande vitória. O que a gente agora tem, um grande desafio, é melhorar isso, né? Porque o ensino foi massificado e é evidente que algumas pontas ficaram soltas e a gente tem uma grande tarefa nas próximas décadas aí de amarrar essas pontas para que esse ensino possa acontecer de uma maneira muito mais eficiente, muito mais efetiva. Edson? Eu não sou professor, tá certo? Mas como professor de profissão, mas a gente dá aula também, né? Então a gente tem que aprender a fazer as coisas. Eu vejo isso realmente uma revolução muito grande, como o Silvio colocou. E você fez um comentário aí na leitura do texto, que os professores têm que se imergir nas redes sociais e tal, coisa que talvez eles não tivessem habituados. E eu vejo o professor em si, eu vejo não só como aquele que leva um determinado tipo de matéria, que o Silvio deve ser especializado em alguma coisa, né, Silvio? Depois você pode falar para nós, tá? Né? Mas eu vejo o professor mais do que isso. Porque se ele não tiver a conquista, se ele não conquistar os alunos, se ele não conversar sobre outras coisas com os alunos, né, para ter essa empatia, para que os alunos se sintam à vontade com ele e tal, ele vai ser só um mero, como é que poderia dizer, formulador ali e replicador de conteúdo, que às vezes o aluno pode absorver ou não. E para mim o professor é muito mais do que isso, né? É aquele que de fato se preocupa com o aluno, é aquele que vai acompanhar o aluno, ele vai perceber se um aluno tá melhor que o outro, ele vai tentar dar um tipo de atenção, ele vai dar atenção para a sala como um todo, mas ele vai tentar dar um tipo de atenção diferenciada para aquele que está um pouquinho mais atrasado que o outro, que não está tendo as mesmas compreensões, ou seja, é todo tem que ter paixão pelo que faz, na verdade. Essa é a minha opinião, né? Porque aí você consegue. E aí o professor que não tinha conhecimento das redes sociais, ele fica meio fora. Você concorda comigo? Porque ele acaba não entendendo esse mundo novo que está aí, as coisas que estão acontecendo, que muitos pais, inclusive, não percebem, né? Que os filhos estão envolvidos com tanta coisa que os pais não percebem. Desculpa, vide o exemplo lembra da fase da baleia azul?
Não sei se Sim. todos lembram disso, daquela coisa Sim. louca que estava na internet, incentivando crianças a cometerem suicídio. Quer dizer, pô, isso é um negócio que estava rolando nesse mundo das redes sociais, nesse mundo da internet, e os pais não estavam nem sequer sabendo. Então, o professor agora está tendo a oportunidade de entender esse mundo, e inclusive nesse contexto que eu estou falando da empatia, né, da paixão pelo que faz, ele poder, de alguma forma, chegar até os seus alunos de uma forma diferenciada. E, inclusive, desta forma, conseguir a atenção dos alunos, o respeito dos alunos, né, o carinho dos alunos, porque eu sou da época, viu, Vanessa, que o ensino era feito através do medo. Sim, Isso não é da época do Silvio também, não sei. Mas eu, por exemplo, levava reguada na mão, puxão de cabelo aqui, você não conseguia entender uma coisa, então você tinha que aprender pelo medo. E quem é que aprende pelo medo? Isso que eu estou falando dessa coisa da empatia, né, da paixão pelo que faz, do carinho que você tem que ter, é para adquirir o respeito e o interesse dos alunos. E esta revolução que está acontecendo agora, ela veio em um bom momento. O Silvio falou aí, né, que tiveram que se virar nos 30, certo? Para aprender. E não é só os professores que tiveram que se virar nos 30, a própria, como o Silvio também bem colocou, a própria estrutura de ensino, essa de levar a internet, né, de levar a aula através desses meios que a gente está usando hoje, inclusive o Zoom, né, eles tiveram que ser adaptados para isso, porque eram ferramentas que eram feitas para reuniões de empresas, na verdade, né, elas não estavam voltadas especificamente para isso. Então teve que ter uma adaptação em tempo recorde aí. E isso aconteceu, e a gente está, inclusive, utilizando dessas ferramentas em aulas, e agora aqui, inclusive, fazendo o programa, cada um na sua casa aí, né? E a gente está conseguindo manter o programa. Então, eu vejo dessa forma, tá? Realmente é uma revolução que veio, e que vai ajudar muito a mudança aí de muitos paradigmas, quebra de paradigmas, mudança de comportamentos, e até da forma como o professor se enxerga, que eu acho que é de extrema importância. Como eu falei no início, o professor não era valorizado, não é valorizado, né? Talvez agora a gente mude isso, né? Porque o professor também tem que se enxergar de forma diferente. É mesmo. Qual a sua especialidade aí como professor, Silvio? Não sei não. Nunca me disseram. Não tem nenhuma? Eu sofro muito com isso, sabe? Porque, por exemplo, na época que eu pratiquei esporte, eu pratiquei um esporte que a gente nadava, pedalava e corria. Então, era um esporte para quem não nadava bem, não corria bem, não pedalava bem. Aí juntava tudo. A mesma coisa acontece com a atividade de professor. Eu entrei na universidade para dar aula de direito, e hoje eu leciono até matérias ligadas à matemática, que é pesquisa operacional. Então, segundo a minha coordenadora, eu tenho facilidade de explicar as coisas para os alunos, e eu tenho uma memória relativamente boa. Então, eu consigo trabalhar conteúdos diversos. Eu já lecionei, acho que umas 10, 12 disciplinas na faculdade, né, diferentes. E fora da minha área, porque eu dou aula no curso de administração, e eu sou advogado, né? Então, eu fiz um curso de administração dando aula. Pena que eu não consigo eliminar as matérias para poder me formar como administrador. Esse Silvio, multimatérias, vai pensando. Mandar um beijo para Mari de Sorocaba, que está participando pelo WhatsApp conosco. Ela diz, né, em termos de educação, não dá para deixar de invocar as ilustres Maria Montessori, Cora Coralina, Rubem Alves e Paulo Freire. Uma frase de Maria Montessori que me toca profundamente é: o mal da educação é preparar a criança para a competição, e isso é o princípio de qualquer guerra. O dia que nos prepararmos para a cooperação, estaremos no caminho da paz. Olha que bacana, Edson. Fantástico, né? Tem a ver com mais ou menos com o que eu falei aqui, né? Da educação pelo medo que a gente tinha na época, né?
E ali era sempre esse incentivo mesmo de você ser o melhor que o outro, entendeu? Esse tipo de incentivo que existia. Então, não era esse incentivo da cooperação. Eu estou falando da minha realidade, tá bom, gente? Pode ser que tenha pessoas que tenham tido professores diferentes, em escolas diferentes, mas eu vivenciei isso na minha infância, né? E eu, sinceramente, eu não gostava da escola. Acho que a pior coisa que pode ter é o aluno não gostar de ir à escola, né? E aí essa frase era fantástica. E eu queria lembrar uma outra, que é a Anália Franco, né? Que Sim, acho que a nossa ouvinte não citou, mas que é, faz parte, né? Que não é tão conhecida, né? No meio, principalmente espírita, e no meio da educação. E ela também foi uma pessoa de extrema importância nesse contexto, né? Mas a frase é perfeita, viu? O que você achou aí da frase que a ouvinte trouxe, Silvio? Eu estava distraído, eu tenho déficit de atenção, né? Eu não prestei muita atenção na frase, eu estava escrevendo alguma coisa, e o que me chamou a atenção foi o que o Edson também percebeu, que foi a ausência da Anália Franco nessa lista, né? A Anália Franco desenvolveu um trabalho extraordinário na área da educação, né? Ela, para se ter uma ideia, ela meio que foi de vanguarda no ensino profissionalizante, na formação de jovens, para que eles pudessem obter renda, né? Jovens de família de baixa renda. Ela foi a precursora das casas de acolhimento de menores infratores, com caráter educacional, né? E a nossa Fundação Casa hoje começou com a Anália Franco e foi fundadora de dezenas de instituições de ensino. Quem ainda não leu o livro que conta a história da vida dela, eu me lembro quando eu li pela primeira vez, o título é Anália Franco, se não me engano, Dama da Educação, alguma coisa assim. Eu sei que o título é Anália Franco, tem uma foto dela, o retrato dela na capa, e no final tem a relação das instituições que ela fundou. Eu fiquei pensando como uma professora, ela era professora primária, né, sem recursos, ela larga tudo aqui em São Paulo para criar a primeira casa que foi para acolher os filhos das escravas que eram abandonados à própria sorte e que os orfanatos católicos não aceitavam porque eram negros, por conta da lei do ventre livre. Quando ela ficou sabendo dessa notícia, ela larga tudo em São Paulo e vai ela e o marido para o interior para cuidar dessas crianças. E como ela conseguiu construir, né, fundar e criar um império na área da educação, e um império filantrópico, né? Então, a Anália Franco me chama muita atenção, ela e o Eurípides, porque essas pessoas, elas servem para nós como uma referência, né? E eu fico vendo as casas espíritas com os trabalhos tão medíocres, né? Medíocres no sentido de adjetivar, né? Pequenos, tímidos na área de educação, e me dá uma tristeza profunda de como que nós não somos sacudidos, inspirados por Anália Franco, por Eurípides, né? É uma pena, eu acho que nós estamos muito aquém do que o movimento espírita poderia fazer na área de educação. Em parte, isso é responsabilidade do Chico. O Chico ele fez um grande trabalho para o movimento espírita, mas meio que desviou, transformou os espíritas em escoteiros, né? Então, a gente é ótimo em arrumar um pobre para entregar uma cesta básica, mas a gente acabou esquecendo essa parte. A Casa Espírita se tornou uma escola de espiritismo, abandonou um pouco a ideia de Kardec, que era uma escola de espíritos, né? De Kardec não, dos espíritos, né? De que a doutrina ela teria como função primeiro educar o espírito no campo evangélico, e isso precisa ser resgatado. Eu acho que foi uma fase importante, essa fase do trabalho social, mas a gente precisa agora avançar um pouco mais, e quando a gente fala de educação, eu me lembro muito da figura de Anália Franco e de Eurípides Barçanufo, sem dúvida nenhuma, para nós espíritas. Com certeza.
Nós seguimos aqui com a nossa programação, que é repleta de aprendizados, isso nos faz crescer, evoluir, pensar de uma forma diferente, porque nós temos certeza que oferecer o amor, né, nos faz um bem enorme ao coração, alimenta o nosso espírito de esperança, e são ensinamentos que nos fazem olhar para dentro de nós e nos questionarmos: o que temos plantado? Temos realizado ações que nos deixam mais felizes e completos? Pois é, né, gente? A ação no bem tem esse poder transformador de dar uma cor nova às nossas vidas, e é um trabalho que nós realizamos com muita alegria na Fundação Espírita André Luiz, de transmitir pela nossa programação a fé, a renovação, palavras de bom ânimo. E nós convidamos você que está aqui na nossa sintonia a se unir a nós nesse ato de generosidade, que com certeza vai se refletir em você e no mundo todo. Isso é muito fácil, só você fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se ao clube, participe conosco dessa rede de amigos que compartilha o bem. Vamos manter a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior no ar. Para você participar, você pode fazer uma doação, né, espontânea, de forma online, segura. Tem o Pix do clube, anote aí o Pix, que é o 11 97261 0272. Você pode fazer a colaboração aí de forma muito segura pelo Pix do clube, é 97261 0272. Se preferir, acesse o site feal.colabore.org. Está aí na telinha, repetindo, feal.colabore.org. Lá tem todas as informações para você se associar também ao clube. Vamos falar da peça teatral Além da Vida? Olha só, gente, o final de semana está aí, né? Tem uma única apresentação dessa peça no Adamastor, dia 17 de outubro. A primeira montagem de Além da Vida aconteceu em 1980, quando Chico Xavier e Divaldo Franco sentiram a necessidade de colocar no palco do teatro um espetáculo que abordasse a vida após a morte, com seriedade e comprometimento. Como era conhecido no meio, em 1980, mesmo antes da estreia, o grupo ficou receoso, porque seria a primeira peça que abordaria um tema tão polêmico, mas Chico Xavier sabia o que aconteceria, que é o sucesso absoluto. Foram mais de 2 milhões de espectadores em 40 anos de trajetória, desde a primeira montagem do espetáculo. O espetáculo, né, aborda temas polêmicos como aborto, suicídio, abandono infantil, intrigas e opção afetiva e sexual, entre outras questões. A única apresentação, então, acontece dia 17 de outubro, às 19 horas, no Teatro Adamastor, Avenida Monteiro Lobato, 734, no Macedo, em Guarulhos. Então, imperdível aí para a gente deixar como sugestão para você. Será que nós conseguimos observar um reforço da autonomia nos estudos neste período também, Silvio? Não. A gente descobriu a necessidade da autonomia. Acontece, a gente precisa separar um pouquinho as fases, né, do aprendizado. Do aprendizado não, do estudo. Nós temos desde da escola infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e ensino universitário. A minha realidade eu dou aula na faculdade, então o perfil dos alunos estão num momento da vida diferente da realidade dos alunos que estão no Fundamental 1. Eu acompanho, minha esposa é coordenadora em uma escola de ensino médio, dá aula no ensino médio, minha filha dá aula no Fundamental 1, então a gente troca muita informação, uma família meio de professores, minha filha caçula também envolvida na área de educação, então a gente está sempre conversando, trocando experiências entre nós. A gente sabe da necessidade da autonomia, mas o formato, né, do ensino hoje, ele não estimula a autonomia. É como o Edson falou, transferência de conteúdo. Você tem um programa para ministrar e você tem de cumprir com essa programação que já está estabelecida. Eu lembro muito do professor Pacheco, quando ele foi dar aula na faculdade, ele perguntou para os alunos: o que vocês querem aprender? Né? Aí os alunos disseram: mas nenhum professor nunca me perguntou isso. E como é que eles fazem? Eles vêm aqui e ensinam o que eles querem? É assim. Por isso que a maioria das pessoas, como o Edson disse, não gostam da escola, porque é como se você fosse num restaurante e servisse um prato que o chefe de cozinha quer, né? Então, não é o prato que você quer comer. Então, o aluno não escolhe.
né, o conteúdo, a aula. Então, como o conteúdo cada vez ele é maior, é muito provável que grande parte do tempo que o aluno está na escola, ele está lidando com coisas que ele não tem interesse, né? Que servem só para que ele consiga um certificado, né, no final. E o certificado pressupõe nota, e os alunos são muito preocupados com isso, com nota, com certificação, com a ideia de passar de ano e terminar logo isso, né? Então, é difícil você... a escola não estimula a autonomia. Então, quando chega no ensino superior, os alunos estão lá para assistir a aula e responder chamada, que é o que eles fizeram durante a vida escolar deles todinha. Então, eles querem que o professor dê aula. Então, o Edson comentou, é muito importante essa interação, essa proximidade, essa troca de experiências entre o professor e o aluno. Mas como é que o professor vai ser estimulado a fazer isso, se parte da sala diz, mas professor só fala, né, só conta a história e não dá aula, né? Fica parecendo que você está fugindo da sua obrigação, que é dar aula. Que os professores vêm dando aula desde o século passado. E é engraçado que os grandes professores que marcam a nossa trajetória escolar são aqueles que você adquiriu empatia, são aqueles que você gosta. E às vezes não gosta da disciplina, mas gosta do professor, porque tem uma característica do professor que você passa a admirar. Então, isso tende a mudar. Eu acho que o grande ganho agora desse período de pandemia para a área da educação é que a gente tem uma oportunidade de repensar essa história do papel do professor, tirar o professor do papel de protagonista e de uma transferência de informação, porque os próprios alunos têm isso no Google. O Google sabe muito mais de pesquisa operacional, planejamento, do que o próprio professor, em termos de conteúdo. Discutir isso e ampliar, sedimentar conhecimento deve acontecer em um ambiente de troca entre o aluno e o professor. Então, o professor ele sai da frente da sala de aula e ele passa a pertencer a um grupo que vai discutir um determinado tema, um determinado assunto. E essa autonomia os alunos nem querem. Eu vou contar uma coisa para vocês da volta às aulas presenciais. É rapidinho. Os alunos, eles reclamam porque estão sem aula presencial há 2 anos. As aulas estão voltando agora. No ensino superior, algumas universidades já voltaram, já permitem a volta. Sabe quantos alunos estão voltando? Nenhum. Eles não gostam da aula digital, mas também não gostam da aula presencial. É o que o Edson falou, eles não gostam da aula. Então, a gente precisa fazer alguma outra coisa para poder atrair esses jovens, né, ao aprendizado. E você vai dar sugestões, de lição de casa aí para você em alguns minutinhos, hein? Sugestões de como atrair. Daqui a pouquinho, Manhã Boa Nova vai para o intervalo e nós voltamos bem rapidinho, tá bom? Fique por aí. Felicidade é vencer os limites, buscar novos sonhos, novos horizontes, novas conquistas. Castor, um sonho de colchão. Paulo, eu vou morrer. O que é? Eu vou morrer, Paulo. O que é? Você tá passando mal? Você também vai morrer, todo mundo vai morrer. Quem vai morrer? Que eu presto? Tá pegando fogo? Não, O que é? todo mundo no mundo vai morrer. Não é só no prédio. Uma bomba? O que foi, Fernanda? Não é todo mundo ao mesmo tempo, Paulo. Mas é que todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo morre.
Claro que todo mundo morre, Fernanda. Pelo amor de Deus, você só descobriu isso agora, que é 3h30 da manhã? É que a ficha só caiu agora, sabe? Eu nunca tinha pensado nisso desse jeito. Por que a gente tem que morrer? É muito triste. Não é triste, Fernanda. É porque a gente tem uma visão limitada das coisas, entendeu? A vida continua. A gente vem aqui porque a gente tem que aprender umas coisas, evoluir. Igual na faculdade, você não vai na faculdade porque tem que aprender coisas, mas tem uma hora que você tem que voltar pra casa. Morrer é isso, voltar pra casa, entendeu? Mas acontece que na faculdade a gente sabe a hora que a aula termina. Eu não sei a hora da minha própria morte. Será que todo mundo tem uma hora exata pra morrer? Mais ou menos. Tem uma estimativa de tempo, assim, um período que é o período necessário pra você fazer o que tem que fazer aqui, pra depois ir embora. O problema é que a gente acaba diminuindo esse tempo, né? Dando mal do corpo, os vícios, enfim, vivendo mal, aí a gente diminui e vai embora, entendeu? Dormir é importante pra você viver bastante também. Entendi. Agora vamos dormir, que amanhã eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Mas como é que você sabe se não vai morrer antes das 6? Sei lá, morrer dormindo. Não sei, Fernanda, pode ser, não sei. Como é que você consegue conviver com essa informação, Paulo? Convivendo, Fernanda, todo mundo convive com isso, meu Deus do céu. Isso já vem com a gente, poxa. Olha, eu até prefiro não saber a hora que eu vou morrer, porque vai que eu soubesse. Ia ser um tormento, eu ia ficar agoniado. Tá chegando, tá chegando. Eu não ia fazer planos, isso ia afetar a maneira como eu organizo a minha vida, sei lá. A gente não tá pronto pra saber, né? Confia. Quem organiza esse negócio sabe o que tá fazendo, tá, Fernanda? Paulo, liga pra sua mãe. Se despede dela. Minha mãe já morreu, Fernanda, você esqueceu disso. Ai. Fernanda, vamos dormir, porque se tem duas coisas certas na vida, uma é que a gente vai morrer, e a outra é que tem conta todo mês pra pagar. Então eu preciso trabalhar, tá bom? Vamos dormir, quietinho. Vai, deita aí. Paulo, O que é, meu Deus? tava só conferindo. Tá tudo bem, né? Fernanda, eu não consigo dormir com você me olhando assim igual uma coruja. Fernanda. Você precisa desabafar? Estamos aqui para te acolher. A FEAL, em parceria com casas espíritas em todo o país, está preparada para oferecer um atendimento solidário online. O serviço é gratuito, você escolhe a casa espírita e agenda o dia e horário, preenchendo o formulário no site. Depois, é só aguardar a confirmação e as instruções do agendamento. Não se preocupe, o atendimento fraterno é sigiloso. Acesse já feal.com.br/Juntos pelo Espiritismo. Esperamos por você, ofertando um ombro amigo. O novo coronavírus está aí para ser combatido por todos, sem medo. Além das recomendações para evitar o contágio, o rádio e a TV estão unidos na prestação de serviço de interesse público e no combate às notícias falsas. Lembre-se, desinformação mata. As armas para vencer essa batalha têm nome: informação e compromisso com os fatos. Faça a sua parte. Vamos juntos. Uma campanha da Aberte. Este Amanhã Boa Nova, já estamos de volta aqui nessa sexta-feira. Vamos trazendo agora as notícias do dia. Órgãos reguladores limitam o volume de água que Sabesp poderá transferir do Rio Paraíba do Sul para o sistema Cantareira. Reservatório que abastece a Grande São Paulo opera com 28,4% da capacidade. Captação tenta evitar desabastecimento.
Estatal solicitou 60 bilhões de litros, mas poderá transferir 40 bilhões quando o nível estiver abaixo de 30%. Bolsonaro diz que vai mandar ministro alterar bandeira tarifária para normal em novembro. Atualmente, bandeira em vigor é a escassez hídrica, a mais cara, que adiciona R$ 14,20 às faturas para cada 100 kWh consumidos. Mulheres foram mais alvo de assédio sexual do que de roubos ao se deslocarem pelas cidades no país, aponta a pesquisa. Dados dos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão revelam ainda que 7 em cada 10 mulheres já receberam olhares insistentes e ou cantadas inconvenientes no transporte, enquanto se deslocavam pelas cidades em que vivem. Preço do ovo branco bate recorde no atacado em São Paulo, principal produtor do país. Patamares máximos foram atingidos em algumas das principais regiões do estado, de onde sai 1/3 do alimento. Aumento da procura e custo com ração puxam cotações. Explosão deixa mortos e feridos em mesquita no Afeganistão. Explosão em Kandahar aconteceu durante a oração do meio-dia de sexta-feira, dia de descanso para os muçulmanos, e momento em que muitas pessoas se reúnem para rezar. Cidade de São Paulo libera cinemas e teatros de distanciamento mínimo a partir desta sexta. Espaços só podiam funcionar com distanciamento mínimo de 1 metro. Uso de máscara segue obrigatório. Espaços que recebem mais de 500 pessoas devem exigir comprovante de vacinação. Gente, olha só que legal, né? Prestem atenção, então, você que está aqui na nossa sintonia. Sabe por quê? Neste sábado, dia 16 de outubro, é dia de atualizar a caderneta de vacinação dos seus filhos. É isso mesmo, é dia de levar as crianças e os adolescentes menores de 15 anos de idade ao posto de vacinação mais perto de você para atualizar a caderneta com as vacinas que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis para proteger seus filhos e também a sua família de doenças como a poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba, entre outras. No site gov.br/saúde, você encontra todas as vacinas disponíveis para a proteção das crianças e adolescentes. E lá você pode dar uma olhada, então dê uma olhadinha no site gov.br/saúde. E não se esqueça, é neste sábado agora e tem que levar a caderneta de vacinação, viu? Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos. Vamos trazer aqui os ouvintes que estão no nosso YouTube participando, que bacana. A Elane Stroder está desejando aqui parabéns aos professores, são verdadeiros heróis, que legal. A Maria de Fátima Pinheiro, de Suzano, São Paulo, está por aqui. A Berenice Rodrigues também, bom dia, saudações aí aos professores, né? Ela diz, professor é a profissão mais importante que existe. Leva o aluno a se desenvolver na criatividade e conhecimento, refletindo na moral na sua vida. Muitas vezes não é dada no lar. Realmente, né, Berenice? A Raquel Aparecida diz, ontem o Dr. Frutuoso apresentou uma palestra reforçando lindamente a nossa trajetória de estudos e aperfeiçoamento. Bacana também. Nelly Estrela diz aqui, somos seres políticos por natureza, mas infelizmente a política partidária nos causa ânsia, com todo o respeito. Obrigada pela participação, Nelly. A Deise Mansano, bom dia, lindezas. Parabéns aos professores, nossos verdadeiros batalhadores na linha de frente do progresso, verdade. A Berenice diz, muito legal, Eurípides Barçanufo, fez a diferença. Amélia Rodrigues, muitos por aí fazem, graças a Deus. Para mim, dentro da doutrina, Sueli Calda Schubert, professora, nos deixou várias obras, verdade, viu? A Márcia Gilardino, bom dia, professor. Muito deles sempre será alguém que permanecerá em nossa memória com muito carinho.
Boa, Márcia. Nelly diz parabéns aos professores, né, os nossos queridos, quando vocacionados e merecidamente simulados, são os verdadeiros agentes transformadores, realmente, viu? Deixa a sugestão aí para aproximar mais os alunos dos professores, Silvio. Abri aqui o microfone. Boa. Se a pandemia contribuiu para a aproximação dos alunos com os professores? Pode falar disso também, e deixa a sugestão aí para se aproximar. De se aproximar. Bom, o mundo digital não aproxima, viu? Não aproxima, definitivamente. Eu acho que o grande prejuízo foi esse contato, né? A gente perdeu o contato com as pessoas durante a pandemia. E é engraçado que não é só na sala de aula, nas famílias, com os amigos. A gente está louco para rever, né, a retomar essa rotina que fazia parte do nosso dia a dia, de ver as pessoas, de abraçar. Eu sou sinestésico, então imagina, eu senti muita falta do contato com os alunos, com os amigos, contato na casa espírita, né? Nós estamos com a casa do Jô lá fechada desde o início da pandemia, vamos reabrir agora em janeiro, mas a gente sente muita falta, e nada substitui o contato pessoal, né? Nada substitui você olhar nos olhos das pessoas, né? De você poder conviver de uma maneira natural. Eu acho que esse ambiente digital nos distanciou. A universidade é diferente no ensino, como eu disse, no ensino infantil não aconteceu. Na verdade, as crianças não têm maturidade para ter aula no ensino infantil. É até engraçado. Os professores fazem mágica, mas não conseguem. O resultado é muito ruim. No ensino fundamental 1 e 2, os alunos ficam com a câmera aberta, interagem. Então, isso nas escolas particulares. No ensino público também acabou, eles não tiveram aula esses 2 últimos anos. Em São Paulo, pelo menos, o resultado foi muito ruim da escola pública. As escolas particulares, com mais recursos, o resultado não foi o ideal, mas aconteceu alguma coisa que vai precisar ser corrigida, né, ou que não conseguiu mais para frente. No ensino superior, meu Deus do céu, 70 alunos, todos com as câmeras fechadas e com o som desligado. Eu dou aula para a tela do computador. Há 2 anos eu dou aula para a tela do computador. Então, estou bem carente de aluno. Imagino, né? É um desafio, né, Edson? Com certeza é um desafio. E é uma revolução que veio para ficar, né, no meu modo de ver. Então, a gente vai ter que criar novos métodos aí, talvez, de interação. Essa questão da aproximação, como o Silvio falou, ela é de extrema importância, né? Nós, naturalmente, somos um povo caliente, né? Um povo latino, é um povo né, que precisa esse calor. Não, dessa aproximação. É diferente. Tem povos aí que isso aí não afetou muito porque eles já são, né, por natureza, né, mais frios, vamos assim dizer, mais, né, não me toque e tal. Eu falo isso porque a minha filha, por exemplo, ela mudou lá para o Canadá e ela sentiu isso nos primeiros períodos que ela esteve lá, né? É um povo mais educado, mas também é um povo mais... Se aproxima muito. Até falar, você é brasileiro, né? Eles até já falam, você é brasileira, né? Pelo jeito e tal. Já pensou? Então a gente tem essa característica e a gente precisa disso. Eu entendo assim, você tem 2 formas de você fazer as aulas, e essa questão aí no online, que você já tinha cursos à distância, né, aquele chamado EAD, mas o modelo era, você formata a aula, você desenvolve a aula, grava a aula e deixa ela lá, e o aluno entra no horário que ele achar que era legal, assiste, depois tem que responder um questionário e tal, para saber se ele entendeu ou não, para poder partir para a próxima. Mas esse aí é o modelo que dá autonomia para o aluno, mas uma autonomia que, ao meu modo de ver, ela não é tão interessante, porque, de fato, o grande ensino, de fato, ele está na troca, inclusive dos próprios alunos. Vou tentar dar um exemplo aqui, tá?
Inclusive, quando a gente dá aula lá para formação de instrutores, né, principalmente lá para o Manuel Bento, ó, nós estamos na contramão, viu, Silvio? Nós estamos com mais de 96 instrutores lá no Manuel Bento, tá? 8 salas de aula, só para você ter uma ideia, né? Bom, mas aí, quando a gente dá essa aula, a gente fala assim, olha, você vai se dedicar, você vai preparar, você vai perder um tempo danado para preparar a sua aula, às vezes 12, 13 horas, vai botar imagens no PowerPoint, daí você vai dar aula, uma pergunta de um aluno começa a desenvolver um tema que você deixa lá a tua aula lá atrás, parada e vai. Porque é isso que importa, sabe, como é que eu poderia dizer, essa coletividade do interesse, um contando um caso, o outro, dentro do tema, naturalmente, né? Você está desenvolvendo. Você esquece o seu material. Ah, mas eu perdi 12 horas fazendo, a tua aula, ela está sendo muito mais, como é que eu poderia dizer, produtiva, não porque sem o teu material, do que com o teu material. E você, lembrando de tudo que você preparou, você consegue ir conduzindo os alunos, porque se criou uma roda de conversa, uma roda né? E que você, aí sim, você tem que ter essa habilidade, né, de lembrar de tudo aquilo que você preparou e né, jogando para os alunos de alguma forma, para que a coisa se desenvolva. Essa também é uma forma, eu acho, de aproximação e de interação que dá mais ou menos para fazer também no online, mas é aquilo que o Silvio falou, né? Você está dando aula, inclusive, lá eu dou aula do Mediúnico 1. Parte dos alunos desligam a câmera, a gente já desliga o som de todo mundo, que é para não ter problema, mas parte e desliga a câmera, você não sabe se ele está prestando atenção, se ele está dormindo enquanto você está dando a aula, e aí de vez em quando no meio da aula eu peço, gente, vamos ligar as câmeras, é que eu quero ver o rostinho de vocês, só para dar uma provocada, né? Bom, só para ver, parte. Né? Faz parte. Mas é isso que você trouxe também, você falou das aulas, mas é o que acontece aqui também. Prepara o roteiro com um monte de pergunta. Se os ouvintes trazem perguntas, caiu tudo. Prioridade dos ouvintes. Inclusive, tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp, não tem muito a ver com o tema, mas eu acho que vocês podem responder os nossos comentaristas aqui de hoje. O José Augusto de Bom Jesus dos Perdões pergunta se Jesus tomaria partido em políticas. E aí, o que vocês acham? Acho que ele está trazendo um pouco do que o Trigueiro trouxe aqui para nós, né, a respeito deste assunto. E aí, Silvio, o que você acha? Tem certeza que você quer que eu fale? Pode falar em 1 minuto. Maldade. Pode falar sim ou não. Se a gente pensar em política do ponto de vista da ideia mais ampla, Jesus fez política, né? Ele interagiu em sociedade, ele apresentou as ideias às pessoas, ele criticou o sistema que existia, ele apresentou uma proposta de sociedade, que é a ideia da fraternidade, né? Então, evidentemente que Jesus fez política. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu entendo o André está imerso no jornalismo político, né? E deve ser muito difícil para ele. Eu não gostaria de estar na pele dele, muito complicado. Mas nós passamos por um processo de endemonização da política, e esse foi um grande erro. Essa ideia de todo político é ladrão, na política só tem coisa ruim, coisa suja. A política é uma das atividades mais importantes de qualquer pessoa. Então, evidentemente que Jesus, ao vir ao mundo, ele fez política, faria políticas, teria posicionamento político no dia de hoje. E eu acho que esse é um dever. Quando a gente tem essa coisa do movimento espírita, né? Eu não mexo com dinheiro, eu não mexo com política, a gente está deixando de lidar com coisas que são do mundo, que não são ruins por elas próprias, mas pela maneira de você lidar com elas. E quando você se afasta disso, você está errando por omissão. Eu não concordo com esse erro de omissão. Ah, Jesus não se meteria lá no Congresso. Ah, iria sim. Iria lá meter o dedo na cara de muita gente, mas com autoridade, né? E aí, Edson? Olha, eu gostei muito das coisas que o Silvio colocou aí, e
Eu gostaria de responder com uma questão que fizeram para ele uma vez. Foram perguntar para ele se ele achava justo o pessoal pagar imposto, né? Que era aquela cobrança. Ele falou: bom, me apresenta aí a moeda que é usada, né? E tinha lá de quem é a face que está aqui na moeda? Ah, é de César, o imperador. Então vamos lá, olha. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então ele conseguia ser político, mas levando a coisa para fazer as pessoas raciocinarem. Né? Naturalmente que teve momentos ali que ele chamou o pessoal de hipócritas, né? Porque a forma como eles faziam as coisas, até para fazer as pessoas acordarem. Então isso aí é uma forma de política, ao meu ver, inteligente. É aquela em que você não se envolve, você não cria partidarismo, você não se polariza, e você consegue ter uma visão ampla, sabe? Ele tinha essa visão ampla, e ele fazia as pessoas pensarem. O grande problema nosso hoje, na nossa política atual, é que as pessoas não pensam. Elas vão para um lado ou elas vão para o outro, elas se apaixonam, elas vão para um lado, vão para o outro, e enquanto os políticos continuam sendo o que eles são. Eles brigam ali na frente do povo e se acertam nas bastidores, entende? E o povo ali, né, que não raciocina no aspecto de se conseguir manter isento das paixões, se deixa levar. Então eu respondo dessa forma: a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Jesus foi inteligentíssimo nisso. Sim. Pelo nosso WhatsApp também, a Elisa de Cangaíba, olha que bacana participando aqui, né, Elisa, conosco, um beijo para você. Vou deixar o WhatsApp, então, novamente aqui para você participar, o nosso número é o 996433827, mande a sua pergunta. Irmã de Castro Meimei também foi professora, parabéns pela homenagem aos professores. Elisa, gratidão, viu, por você participar aqui conosco e estar na nossa sintonia. Isso aí. Tânia Moretti, no nosso YouTube, também nossa amiga. Bom dia, iluminados, amigos iluminados, né? Gostaria de enfatizar que em nossa casa espírita, além da evangelização infantil, também implantamos a alfabetização de adultos. Está sendo um trabalho maravilhoso. Um feliz dia dos professores e que Jesus, nosso eterno mestre, abençoe a todos. Parabéns, Tânia, aí pelo trabalho de vocês, então, hein? Beijão. Helena Silva, de Lins, São Paulo, desejando um bom dia a todos aqui. Também Belved, aqui, né? Nave de Luz, bom dia, parabéns a todos os professores, gratidão pela dedicação, é isso mesmo, um abraço para você também. Agora, a gente falando aí um pouquinho de Allan Kardec, né? De que maneira a atuação como educador contribuiu com a missão de Allan Kardec, Edson? De maneira total, né? O conhecimento que ele tinha, a capacidade que ele tinha, né, de sintetizar, a capacidade que ele tinha de organizar as coisas para preparar uma aula, por exemplo, né, isso tudo contribuiu de forma extremada, inclusive, no meu modo de ver, para o que ele fez em tão pouco tempo. Gente, nós estamos aqui falando de um homem que em quantos anos ali, 3, 4, 5, 6 anos, né, de estudos e de trabalho, de recebendo material intenso, né? Naturalmente que ele teve a ajuda da esposa, porque se não fosse a ajuda dela, ele não conseguiria fazer o que fez, as pessoas esquecem dela, né? E ele, poxa, em tão pouco tempo, o cara conseguiu, né? Eu falei, cara, o homem conseguiu produzir uma estrutura de uma doutrina fantástica, que faz as pessoas refletirem, as pessoas pensarem, as pessoas questionarem, numa época em que isso não era tão permitido assim, não era tão aceito assim, ele também enfrentou essas coisas todas, mas foi graças a essa capacidade que ele tinha, né, e que ele adquiriu, porque a gente não pode esquecer que ele foi aluno, mas ele foi professor. Não só foi professor, bem jovem, como também ele foi produtor, ele produziu livros que eram utilizados pelas faculdades, né? Então ele tinha, de fato, essa capacidade, e isso o ajudou muito. Hoje, para a gente fazer as coisas, você tem banco de dados, você consegue fazer pesquisa, você consegue separar as coisas, você consegue juntar de um lado e de outro para você criar a ideia, né, criar o conteúdo.
Ele não tinha isso. Ele tinha que separar na base do papel, sem energia elétrica ainda, tem mais essa, tá? A gente não pensa, né? Então você imagina, se não foi de fato essa capacidade que ele tinha, né, que o ajudou a fazer isso. Eu não tenho dúvida disso. Edson, você acertou, viu? Ele é o cara. É. Fala aí, Silvio. Sem dúvida, ele é o cara. Ninguém que não sei nem o que falar. Ele gostaria muito de ser tratado assim, viu, Edson? Você é o cara. Boa. Muito. Eu penso assim, quando você fala professor, você imagina uma pessoa na sala de aula dando aula, né? E essa visão é muito limitada. Essa experiência de estar em sala de aula dando aula não deve ter contribuído muito para ele. Mas a experiência dele, né, como pedagogo, como educador, e o educador necessariamente não está na sala de aula, ele pode estar produzindo conteúdo, ele pode estar um pedagogo, ele está discutindo o processo de aprendizagem, ele está fazendo experiências no campo da aprendizagem. Então, essa experiência como educador e como pedagogo que o Kardec tinha, isso foi fundamental. Ele usou método científico, né? Ele usou métodos que são utilizados hoje na academia. Ele era um excelente perguntador, e ele tinha método da abordagem do conhecimento, ele questionava os espíritos. O grande mérito do Kardec é saber quais perguntas precisavam ser feitas. Porque quem respondeu as perguntas foram os espíritos, não foi ele. Então, os espíritos ficavam lá, me pergunta que eu te falo, né? Não foi uma mensagem que foi dada, né, numa dissertação, numa fala. Não, os espíritos eram provocados por Kardec. E essa faceta dele como pedagogo e como educador, e em parte a experiência dele como professor, esse envolvimento dele com escola, eu acredito que contribuíram muito para despertar nele uma bagagem que ele já trazia, né, provavelmente de outras existências, para fazer um trabalho, né, do tamanho que ele conseguiu realizar, extraordinário. E a referência do Edson a Amélie Boudet, né, os dois vieram juntos, e a gente coloca, muitas vezes, evidente a figura, né, de Kardec à frente, mas eles trabalharam juntos, e ela permaneceu durante mais algum tempo aqui, terminando de copilar e organizar. O tamanho era a quantidade de informações que foram colhidas durante esse período de trabalho dele com os espíritos. Com certeza. De que forma que os professores são influenciados pela espiritualidade, Silvio? Cortou, Vanessa. Cortou a minha pergunta? Eu não sei se foi a minha internet aqui, mas eu não sei se... Vou repetir. A gente quer entender sobre a influência dos espíritos, né? Então, de que forma é que ocorre essa influência aos professores, de que forma, né, que os professores são influenciados pela espiritualidade? Conta para nós, Silvio. Eu me lembro da pergunta, não lembro o número da pergunta, mas do Kardec perguntando até que ponto que os espíritos nos influenciam. Olha, muito mais do que vocês imaginam. Eu não tenho dúvida disso, de que nós somos influenciados o tempo todo, né? De maneira positiva, de maneira negativa, mas em sala de aula é algo impressionante, a gente sente isso. Eu troquei, em parte, a palestra pela sala de aula. Eu reclamava muito de fazer muita palestra tal, e um dia eu acho que eles me ouviram e me colocaram dentro da sala de aula. E eu tenho certeza de que o trabalho que eu faço em sala de aula como professor, ele é tão efetivo ou mais efetivo até do que o trabalho que eu tinha como palestrante. O conteúdo eu não domino nenhum dos dois, mas o resultado é mais efetivo na sala de aula. Até parece. E aí, Edson? Olha, Vanessa, a questão que o Silvio falou é a 459, tá? Desculpa se é que eu uso muito ela, então eu tenho ela de cabeça, né? Assim, as pessoas esquecem que nós somos médiums 24 horas por dia e todos são médiums. Todos. Mesmo aqueles que não gostam, aqueles que não aceitam, aqueles que não acreditam.
Em que sentido? A gente tem que separar a mediunidade ostensiva de mediunidade clássica e generalizada. Essa mediunidade em que todos somos é a mediunidade de inspiração, de intuição. Os espíritos não conseguiriam chegar até nós, né, se a gente não tivesse essa capacidade de ser intuído, que é essa questão que o Silvio colocou, a questão 459, influem nos nossos pensamentos, nossos atos, mais do que você imagina. Na maioria das vezes, inclusive, os dirigimos e vós nem o percebeis. Então, o que a gente tem que entender? Se a pessoa gosta ou não, se ela entende ou não, se ela aceita ou não, é médium. E ela é intuída. E não é só no professor, não, em todas as profissões, todas as atividades. Eu já vi, por exemplo, um balconista salvar a vida, salvar num bom sentido, salvar uma pessoa de ser internada no hospício só com a conversa que ele estava tendo foi intuído a conversar com um homem que foi comprar a mala para levar a mulher para o hospício. Ele foi intuído a conversar, orientou o cara a procurar um outro tipo de, no caso aí uma benzedeira, né, para levar a mulher primeiro, e a mulher acabou não sendo internada. Sabe quem é essa mulher? A mulher que fundou o Manuel Bento. Que bacana! Olha que história. E o cara era um balconista, ele foi intuído a conversar com o marido dela que foi comprar a mala. Então, eu estou só usando esse exemplo para a gente ver o quanto que se você está apaixonado pelo que faz, você está motivado pelo que faz, você está ligado a essas entidades que vão te auxiliar. E aí é na área médica, é na enfermagem, é no professor, é em tudo. Mas sem dúvida nenhuma a sala de aula, ela é impressionante. E tem a ver com aquilo que eu falei, sabe, Vanessa, antes, né? Você preparou todo o teu material e no fim a tua aula, ela foi intuída, né, a ser levada de uma outra maneira, entendeu? Sim. Então a mediunidade, ela está presente no nosso dia a dia, 24 horas por dia, e a gente nem sabe, nem percebe, tá bom? Eu também aqui, apresentando? Com certeza, quando você ajuda a preparar o material. Quantas e quantas vezes, Vanessa, não casam os assuntos? Às vezes vocês não conversaram lá, por exemplo, com as pessoas que vão trazer os vídeos, e casa o assunto. Quer dizer, a coisa foi meio que intuída no âmbito geral, né? Você, por exemplo, colocar o Silvio junto comigo aqui, por quê? Foi intuída. Eu queria ver vocês dois conversando. Muito bom. A gente quer falar um pouquinho sobre os evangelizadores espíritas e também aqueles que dão o curso, né, de doutrinas, responsáveis pelas aulas. Eles podem ser considerados professores, Edson? Olha, eu costumo dizer que em espiritismo não tem professor, né? Aliás, isso é uma frase também do Herculano. Eu descobri esses dias que o Herculano Pires já tinha falado isso também, né? Mas eu fui intuído, na verdade, a isso. Porque espiritismo em si é a estrutura da doutrina que está lá, que você tem que aprender com ela e trocar com o outro. Então eu vejo eu costumo chamar de facilitador, facilitador espírita, como alguém que leu alguma coisa, prepara aquele material, mas que ele vai, de alguma forma, facilitar o entendimento de todos, né? E aí tem a troca, você inclusive pode aprender com o outro, entendeu? Nesse processo. O problema é quando você coloca essa palavra, nada contra a palavra, tá? Mas quando você coloca a palavra professor, ela dá esse sentido, no meu modo de ver, eu posso ser que esteja enganado, mas ela dá esse sentido de alguém que tenha sabedoria, que tenha e que vai passar para os outros. Então ele é intocável nesse aspecto, né? Quando na verdade para mim espiritismo é troca. Então eu prefiro mais a palavra facilitador. E aí, tem o detalhe, Silvio? quando a pessoa se coloca como professor, ele se coloca como alguém que está acima das críticas, né? Está acima de ser questionado, e o que falta no movimento espírita é o questionamento, é a liberdade de questionamento. Sem dúvida. Silvio? Bom, o que o Edson disse, eu concordo com ele, em parte, porque é a visão que a gente tem do professor, né? Então, é aquilo que eu falei, o professor, ele é o protagonista, ele está no ponto central do processo de aprendizagem. A escola colocou o professor assim.
né? Lá na universidade a gente dá aula num degrau acima dos alunos. Os alunos ficam todos sentadinhos, a gente fica num ponto mais alto. E todos eles prestando atenção na gente. Então, quer dizer, isso não funciona legal e dá essa ideia de que o professor sabe mais, né? O Paulo Freire fala de troca de saberes, né? Então, quer dizer, todos nós sabemos alguma coisa sobre o assunto que é do nosso interesse. Então, se a gente tem interesse sobre aquilo, a gente pode trazer a nossa experiência, a nossa visão, e o processo de aprendizagem acontece de maneira muito mais efetiva nessas condições. E é evidente que esse modelo ele é replicado na casa espírita, porque é o jeito que a gente sabe fazer. Preparo a aula, preparo o material e dou aula. E isso, o responsável pelo curso, ele se parece muito com o professor, né? Ele tá nesse papel de professor mesmo. Agora, eu acredito que existem algumas experiências de algumas casas espíritas que estão rompendo com esse modelo, criando algumas alternativas. Tem um processo que é da evangelização de espíritos, lá de Sacramento, do pessoal do grupo Esperança e Caridade, lá da Alzira, que eles têm um método um pouco diferente de transferência de conteúdo doutrinário. Eles não se aprofundam muito na questão da mediunidade, questões, mas trabalham com a evangelização mesmo. Então, não tem salas de aula, não tem curso estruturado, tem sugestões de temas com grupos menores, e aí sim as pessoas são responsáveis pela apresentação do tema e por controlar a discussão que é feita a respeito do tema. Então, você chega na casa espírita, tem 3 temas lá, tem suicídio, cura e família. Aí você escolhe em qual grupo você vai entrar. E aí você, olha, desses 3 temas, o que me interessa mais é família. Então, vai lá no grupo da família. Eles organizam os textos e apresentam esses textos, estimulam a discussão, a troca de experiências. É um modelo diferente desse modelo mais tradicional que tem na casa espírita. Mas eu acho que a gente está caminhando muito bem, a gente tem essa atenção para a escola, né, e os resultados têm sido, em algumas casas, bastante positivos. O Manuel Bento me parece que é uma dessas casas, uma casa grande, com uma vocação para o ensino doutrinário, e a gente tem de só sempre pensar, tem um jeito melhor para fazer isso, né? Ter essas discussões pedagógicas para poder aprimorar. Exatamente. Vamos para a notícia de Sorocaba. A Prefeitura de Sorocaba abriu um processo seletivo para novas turmas dos programas de residência médica e multiprofissional em saúde. Ao todo, são oferecidas 35 vagas, sendo 4 em residência de medicina de família e comunidade, 3 em psiquiatria, além de 28 em residência multiprofissional, sendo destas 21 em saúde de família e comunidade e 6 em saúde mental. As vagas são destinadas a profissionais de saúde já graduados e contemplam as seguintes áreas: medicina, odontologia, enfermagem, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, farmácia e educação física. Os programas de residência constituem-se em ensino de pós-graduação, lato sensu, destinado a professores em nível superior da área de saúde, sob a forma de curso de especialização. A Prefeitura de Sorocaba tem como objetivo o aperfeiçoamento progressivo do padrão profissional e científico dos envolvidos, bem como a melhoria contínua da assistência à saúde da comunidade. As atividades das novas turmas estão previstas para começarem no dia 1º de março de 2022. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 27, mínima de 19 graus com chuvas, aí previsão de chuva também. Em Sorocaba, nós temos a máxima de 28, mínima de 20 graus, também chuvas e trovoadas, a previsão. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 26, mínima de 18 graus, com chuva também por lá. Deixa fluir, é a coluna da Débora Espadoto aqui no Manhã Boa Nova, vamos acompanhar.
Deixa Fluir, com Débora Espadoto. Olá, amigos da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Sempre um prazer para mim estar aqui com vocês, trazendo algum tema que faça o nosso coração mais leve, mais fluido. E hoje, nesta celebração do Dia do Professor, nós vamos falar um pouquinho sobre o mestre, sobre aquele que nos ensina. Tantos são os mestres nessa vida, né? Mas o verdadeiro mestre é aquele que desperta no seu aluno a vontade de aprender e o caminho para aprender. Eu quero compartilhar com vocês um pequeno trecho do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Quando ele está prestes a ir embora, né, daquele povoado onde ele passou vários anos, o povo começa a fazer várias perguntas para este mestre, o profeta, né? E eles perguntam para este mestre o que ele pensa sobre o ensinar. E ele nos diz o seguinte: ninguém pode nos revelar nada a não ser o que já jaz adormecido no âmago do vosso conhecimento. Se ele for realmente sábio, o professor nos convida a entrar na casa de sua sabedoria, mas vos guia até o limiar da sua própria mente. O astrônomo pode nos falar da sua compreensão do espaço, mas não pode nos dar a sua compreensão. O músico pode cantar para nós o ritmo que há em todo o espaço, mas não pode nos dar o ouvido que compreende o ritmo e nem a voz que o ecoa. E aquele que é versado na ciência dos números pode nos falar das religiões, do peso, das medidas, mas não pode nos conduzir por lá. Pois a visão de um homem não empresta suas asas a outro homem. E assim como quando cada um de nós estiver só perante o conhecimento de Deus, cada um de nós estará sozinho em nosso conhecimento de Deus e na sua compreensão da terra. Então veja bem, é o aluno que faz o conhecimento. O mestre é só um instrumento. Temos diversos mestres, até a dor é um grande mestre. A dor é uma grande professora, daquelas mais exigentes. Nos revira do avesso para que a gente aprenda alguma coisa. Tudo nos ensina alguma coisa. Cabe a nós sermos alunos abertos para aprender. E essa é a reflexão para a gente no dia de hoje. Seja um bom aluno, pois professores todos nós somos, grandes influenciadores uns dos outros. Mas bons alunos, poucos existem. Um beijo no seu coração. Maravilhosa! Débora Espadoto deixando o seu recado aqui na coluna Deixa Fluir. Ela está de volta na próxima sexta-feira, aqui no Manhã Boa Nova. Vamos aí quase terminando o programa de hoje, mas a gente quer saber se o ensino remoto da doutrina espírita ele veio para ficar. Sim ou não, Silvio? Sim. Lá já está até definido na casa do Jô. Eu não sei se vai ficar na doutrina, turma. Lá na casa do Jô já resolveram. Já pensou? O pessoal que é responsável lá pelos cursos já falou: Silvio, nós não vamos voltar para o presencial. Eu falei: tudo bem, não tem problema. Vocês que resolvem. Mas lá é a realidade de cada casa espírita, do público. Eles fizeram uma pesquisa com o pessoal. O grupo aumentou. Tem pessoas que não são da região mais da Vila Medeiros, eles são da região, tem pessoas de fora da cidade, tem pessoal de Guarulhos, tem pessoal que está participando do curso agora, se tornou muito mais acessível, né? Em contrapartida, a gente precisa observar essa limitação da questão técnica, né? A maioria está fazendo com celular, tem alguns, mas eu acho que com a evolução daqui a uns 2 anos, mais ou menos, a gente vai ter uma condição muito melhor. Eu acho que a gente precisa insistir, não pode abandonar. E as casas maiores, eu acho que aí teria de ter uma solução híbrida e manter alguma coisa no virtual, que é o que as faculdades vão fazer, é o que as escolas vão acabar tendo de fazer. Essas ferramentas vieram para ficar. Edson? Com certeza. O Manuel Bento, por exemplo, hoje nós estamos com 1.300 alunos online e nós vamos, no retorno, já está planejado, nós vamos seguir com o sistema híbrido. Nós vamos ter alunos presenciais e vamos ter alunos
online também, porque inclusive já fizemos uma pesquisa em relação a isso, né? Não só com os alunos, mas também com os instrutores, porque não adianta você querer manter o curso se você não tem os instrutores com vontade de fazer. Então a gente fez essa pesquisa nesses dois aspectos, já estamos criando essas condições para o retorno, né, o ano que vem, mas não vai ser só as aulas não, tá? Nós vamos continuar mantendo o atendimento fraterno online também, que é uma coisa que nós implantamos junto com a FEAL, né, no caso, e nós vamos continuar também agora com trabalhos mediúnicos híbridos, olha só, é uma experiência que nós vamos fazer, tá, de você manter ali o grupo, mas também um grupo online, vamos ver se a gente consegue fazer isso, é uma experiência que a gente vai estar fazendo. Porque a gente seguiu com os nossos grupos, eles seguiram se reunindo ali, né? No primeiro momento meio atabalhoado, né? Cada um criando a sua condição, WhatsApp, Zoom, Webex. Foi bom que a gente experimentou todas as ferramentas até chegar ao Zoom com a mais adequada, né? E aí a gente adquiriu algumas licenças do Zoom, a própria casa fez isso para poder ter essa liberdade. Todos que estão trabalhando com notebook, né, eu falo os professores, né, os instrutores. Naturalmente que o aluno entra conforme a ferramenta que ele tenha. Mas não tem mais como não seguir assim. Depois, mais para frente, eu conto para vocês como é que está sendo a experiência aí do trabalho mediúnico online. Isso, compartilha presencial aqui. E online, quer dizer, híbrido, tá? Tá, compartilha aqui Hoje conosco. as palestras algumas palestras já são assim, né? Que nem, por exemplo, no domingo nós temos aquilo que a gente chama de evangeloterapia. Ela é diferente por quê? Porque além da palestra, você abre para interação com o público. Por isso que a gente chama de evangeloterapia, quer dizer, é a oportunidade do público interagir. E era presencial, ficou online, e agora, a partir do domingo que vem, volta no sistema híbrido. Quer dizer, o público e o online. Legal. Também. Muito bom, para contemplar várias pessoas, né? É. Então, alguns minutinhos para o final do programa, vocês podem aí deixar a mensagem, né, de como valorizar os professores, a escola como um todo, pode falar sobre o professor que marcou sua vida, uma mensagem aos professores que vocês quiserem aí, meus amigos, para a gente finalizar o programa de hoje tão especial. Eu tinha uma professora que era a Cleide, ela fazia o Pai Nosso antes de começar a dar aula, olha que fora da curva, né? Então, isso me marcou muito. Então, um abraço para a Cleide, onde ela estiver, foi muito legal. Então, para finalizar aí o programa, Edson. Olha, eu falei para vocês que foi de uma época que você tinha que o aprendizado era pelo medo, mas eu acabei gostando muito de uma professora que me dava reguada, mas que no fim ela acabou gostando de mim, eu acabei gostando dela, e ela diminuiu as reguadas, entendeu? A dona Nadir, que há muitos anos atrás, e inclusive ela se interessou tanto por mim, que ela me ajudava fora da aula. Eu ia até a casa dela lá, me ajudava e tal, tanto que ela se interessou. Então, às vezes tem essas coisas, né, que acontecem na nossa vida e é fantástico, né? E eu agradeço muito ter a oportunidade de estar aqui, inclusive com o Silvio, tá bom? Que foi muito bom. Silvio? Agradeço, Edson, o carinho. Eu queria lembrar de uma passagem que a mim é muito tocante, que é o momento que o Eurípides vai fechar o Liceu Sacramentano, né? E ele está triste, e ele sente a presença de um espírito que ele julga tão impossível que aquilo tivesse acontecendo naquele momento, porque ele está triste, ele era um médium extremamente equilibrado, né? Então, naquela condição, aquele espírito não poderia se manifestar, e ele repele, mas o espírito era muito poderoso, conta a Cora Coralina, que induziu o Eurípides a um estado de inconsciência, e através da psicografia mecânica, escreveu um bilhete para Eurípides. Quando Eurípides recobra a consciência, ele lê o bilhete. Meu filho, não feche a escola. Apague da lousa o nome Liceu Sacramentano, que guarda resquícios do orgulho
e da vaidade humana. Em seu nome, em lugar desse nome, escreva Colégio Allan Kardec. Dê aulas do Evangelho às quartas-feiras. Monte um curso de astronomia. Eu estarei com todo amor abençoando esta escola. Maria, serva de Deus. É assim, tão iluminado, que a gente termina o programa de hoje. Obrigada, Edson, obrigada, Silvio, obrigada a todos os nossos ouvintes. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Um bom final de semana. Você acompanhou Manhã Boa Nova. E ele sente a presença de um espírito que ele